Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo, se reapresentam na segunda-feira de olho nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, enquanto também observam as movimentações envolvendo a próxima fase da Copa do Brasil. Isso porque o adversário colorado admite a possibilidade de vender o mando de campo e, com isso, levar o confronto do Inter para um local onde exista um bom número de torcedores colorados. No mercado de transferências, saídas podem acontecer ao longo dessa semana e são 2 jogadores que puxam a fila de eventuais negociações. Na Grécia, Taison admite arrependimento pelas palavras proferidas ao presidente Alessandro Barcelos. Tudo isso em redes sociais. E a gente fala também da novela Thiago Maia, que vai se encerrar nesta semana, para um lado ou para outro. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 4 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? Olha só, os jogadores tiveram folga nesse domingo. Depois da vitória sobre a equipe do Juventude, fora de casa, eles descansaram nesse domingo e na segunda-feira se reapresentam para uma semana cheia de trabalhos pensando nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Aliás, a semana ela vai ser de apresentações no ambiente colorado. Tem muita coisa que vai acontecer ao longo dessa semana. Por exemplo, a apresentação do volante Fernando, que já está trabalhando normalmente no CT Parque Gigante. Também a chegada e apresentação do atacante Rafael Borré, principal contratação colorada nessa temporada. Tudo isso acontece ao longo dessa semana, a começar nesta segunda-feira com treinamento pela manhã, com o início da atividade aberto para a imprensa, tá? Expectativa também de retorno de jogadores que estavam no departamento médico, Lucas Alário e Valência, que vão estar à disposição do técnico Eduardo Cudê pensando nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, em um período maior de observação e de tentativa de evolução para Sérgio Rocher, que ainda não deve voltar aos gramados no final da próxima semana, mas deve caminhar em direção a isso, tá? Um outro ponto importante envolve o jogo pela Copa do Brasil do Internacional. Jogo este no dia 13 de março, contra o Nova Iguaçu, pela segunda fase da competição, e que não tem local definido ainda. Isso porque o Nova Iguaçu trabalha com a possibilidade de vender o seu mando de campo. E quem confirmou isso foi o coordenador técnico do clube carioca, que é Andrezinho. Ele mesmo, ex-meia do Internacional, que teve anos de passagem aqui pelo estádio Beira-Rio e que hoje é o coordenador técnico do Nova Iguaçu. Em entrevista para a Rádio Gaúcha, o Andrezinho confirmou que o objetivo do clube carioca é vender o mando de campo, aproveitar e lucrar financeiramente com essa partida e levar o jogo para um local onde exista uma grande colônia de colorados. Vamos lá, interior do Paraná, Cascavel, interior de Santa Catarina, Chapecó, algum lugar assim onde existam muitos torcedores colorados que possam lotar o estádio e que possa tornar a partida lucrativa, já que o Nova Iguaçu não é um time que arrasta multidões no subúrbio carioca. Portanto, isso deve acontecer. Nova Iguaçu deve vender esse mando de campo, não tem local definido ainda para a partida, isso precisa acontecer até o final desta semana, tá? Na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Thiago Maia e sobre a novela envolvendo a negociação desse jogador com o Internacional e que teve um novo capítulo neste fim de semana, com uma declaração do Marcos Braz, vice de futebol flamenguista, que afirmou ter muito otimismo quanto à possibilidade de negociação envolvendo o Thiago Maia, tá? Bom, o Inter está um pouco impaciente com o negócio e impaciente com a postura do Flamengo nessa negociação. E eu trago detalhes nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais de como o Internacional tem encarado o negócio envolvendo o Thiago Maia e a impaciência que toma conta em função da postura um pouco arrogante que o Flamengo tem adotado, o que não está exatamente interferindo no negócio, porque a expectativa é de que sim, o Thiago Maia feche com o Inter no apagar das luzes da janela, porque o Flamengo está segurando ao máximo essa negociação, por mais que também admita querer que o Thiago Maia vá para a equipe do Flamengo, tá? O próximo assunto que eu quero trazer aqui é sobre ainda mercado de transferências e sobre liberações. O Inter tem até esta quinta-feira para fazer todas as liberações que precisa do seu plantel. O Luiz Adriano já assinou a rescisão contratual. Deve ser anunciado por Criciúma, Vitória, são clubes que estão buscando o jogador. O Campanharo está assinando a sua rescisão contratual, está fechando a sua rescisão contratual e deve agora ser jogador do Atlético Goianiense. Isso tudo vai ser anunciado no início dessa semana. Mas existem outros 2 jogadores com possibilidade de sair, que são Gabriel e Carlos de Pena.
existe a possibilidade do Inter rescindir com esses jogadores, mas não é a tendência. O Inter deve buscar algum tipo de negociação com esses atletas, empréstimo para algum time ou até mesmo a venda para alguma equipe. O Gabriel, por exemplo, desperta interesse do Vasco da Gama. O Carlos Depena também, recentemente foi sondado pela equipe do Corinthians também. O grande ponto é que não está confirmado que o Inter vai fechar esses negócios, tá? E o Inter tem até quinta-feira para correr contra o tempo e fechar a negociação. O presidente Alessandro Barcelos, depois do jogo contra o Juventude, deixou aberta a ideia de aproveitamento desses jogadores, do Gabriel e do Carlos Depena, de reintegração ao elenco. E disse que muitas vezes, os jogadores não estão sendo utilizados justamente por essas possibilidades de negociação. Em especial o Gabriel se falou muito em relação a isso. Então, ou quinta-feira, até quinta-feira, eles serão negociados, o que é a tendência, ou então eles são reintegrados ao elenco, e aí cabe ao Kudê utilizar de uma melhor maneira esses jogadores. O Gabriel vai ser o quinto ou sexto volante, tá, na hierarquia do elenco. O Depena também vai ser um cara lá embaixo na hierarquia do elenco. Mas são situações que o Inter vai ter que resolver ao longo dessa semana, em especial o Gabriel. Tá? Por último, eu quero relatar uma situação que aconteceu nas redes sociais nesse fim de semana, que envolve o Taison, tá? Ex-meia do Internacional, ex-capitão, que teve uma saída bastante conturbada, xingou o presidente Alessandro Barcelos, vocês lembram disso? Em uma live ele proferiu palavras ao presidente em russo, enfim. E o Taison se manifestou nessa semana em seu Twitter, tá? Um torcedor questionou e fez uma conjectura dizendo: o que o Taison deve se arrepender de ter falado do Barcelos aquela vez é brincadeira, porque ele poderia facilmente estar nessa barca e ser uma liderança junto com o Alan Patrick. E o Taison respondeu: todos os dias, Rafa, mas sigo na torcida. Aqui o Taison admite que se arrepende daquele fato de ter xingado o presidente Alessandro Barcelos e que entende que hoje poderia estar no elenco colorado. Entende que hoje poderia sim estar neste elenco com o Kudê, um time que está jogando bem, um time que tem grandes peças. Do lado do Internacional, não se acredita muito nisso, tá? A direção do Inter não acredita que o Taison seria um cara muito útil tecnicamente, ou muito útil do ponto de vista principalmente de liderança. A liderança do Taison não foi uma liderança bem vista pela direção do Inter nesses últimos anos. Mas é o entendimento do Taison, e o Taison é um cara que a gente sabe, gosta muito do Kudê. E gostaria de ter jogado no Inter com o Kudê, o que acabou não acontecendo. Ele inclusive renovou seu contrato com o PAOK da Grécia, que é um time que inclusive está bem no campeonato grego. Tá? O PAOK nesse momento é o líder do campeonato grego, caminha rumo ao título do campeonato grego com o Taison tendo uma boa participação no plantel. Ele renovou o contrato com o PAOK da Grécia por mais um ano, não vai voltar para o Internacional, mas lamentou em redes sociais o fato de ter tido essa saída conturbada e o fato de não estar aproveitando este momento no Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A odds desta segunda-feira tem Premier League, Arsenal e Sheffield United. Odd do Arsenal 1.17. E tem Inter de Milão, grande clube do futebol europeu nessa temporada, contra o Genoa. Odd da Inter de Milão 1.25. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!